Fala, Dani, chegamos a mais uma aula e nessa aula nós vamos explorar um pouco mais sobre versionamento. Eu vou contar um pouco mais de como versionar uma API utilizando as melhores práticas de mercado e também quais são os tipos e métodos, desse mecanismo em si. Então fiquem ligados e vamos agora explorar um pouco mais sobre o assunto. Quando a gente fala de versionamento, a gente está falando também de versionar código, quando a gente fala de API. Então, esse tema eu não preciso nem detalhar o porquê da importância, Além de você conseguir manter estabilidade, compatibilidade, uma série de coisas, você está também criando uma boa experiência, Sabe aquela história de você criar um cliente, criar um aplicativo mobile, apontando para uma API, ela mudar o tempo todo? Então, você aplicar muito bem essa técnica de versionamento vai te poupar aí que os seus clientes, seus consumidores não fiquem extremamente putos com você aí que desenhou uma API em si, tá? Quando a gente fala de tipos de versionamento, a gente tem alguns específicos e a gente vai comparar um pouquinho desses modelos. O primeiro deles é pela URL. Para quem não sabe o que é URL, a gente está falando basicamente de Uniform Resource Locator, ou seja, a localização de que está esse recurso, tá? Representado aí por essa URL aqui embaixo. A gente tem 3 tipos de versionamentos pela URL. A primeira delas é por subdomínio, o segundo é por path e query string, que eu vou explicar logo em seguida. Versionando pela URL via subdomínio é exatamente esse modelo que vocês estão vendo aqui na prática. Então, nessa primeira parte aqui da URL, depois do //, eu estou colocando aqui o número da versão e com isso eu consigo fazer esse controle. A segunda que a gente está falando por path é depois do meu domínio, Então, o meu domínio aqui é api.minhagastronomia.com, eu coloco já logo como primeiro path aqui o versionamento em si e depois eu tenho a utilização normal do recurso. E por último é o versionamento via query string, ou seja, em todo aquele formato que a gente viu que normalmente é utilizado para filtros e outras coisas, a gente coloca a especificação da versão e pode ser qualquer tipo de parâmetro ou nome de parâmetro. Aqui, nesse caso, eu especifiquei um parâmetro version igual a 1.0, depois do interrogação, que é o que especifica aqui a query string, e com isso o server ele tem que fazer esse tratamento aí de retornar os dados desse recurso apontados para essa versão, tá? Um outro tipo também muito comum é o tipo de versionamento pelo header, ou seja, pelo cabeçalho, no qual é utilizado ou o cabeçalho accept aí do content type, ou um header customizado em si, tá? No sentido de a gente utilizar aí o header aí do content type accept, normalmente é utilizado dessa forma, tá? Então eu faço uma mistura do versionamento com o formato de dados aí para que o server consiga entender qual que é a versão que eu quero e como é que eu trato isso, e o cliente recebe exatamente os dados também dessa versão, tá? Nota que dessa maneira, especificado pelo header, a URL ela continua intacta, Então você não mexeu nada aqui conforme os exemplos anteriores, que são de versionamentos orientados a mudanças na URL. E aí, seguindo o modelo de header custom, eu criei um novo header aqui, que é um API version. Então, a partir disso, eu especifiquei a versão, minha URL continua intacta e eu consigo tratar essa comunicação de consumo de uma versão diferente ou não do meu cliente. Agora vamos ao que interessa, seguindo uma linha prática de versionamento. Primeira coisa que você tem que ter em mente, o versionamento ele tem que te apoiar nas suas estratégias de DevOps, então em automações do seu pipe de DevOps, automação de subida de novas versões e por aí vai, tá? Então é muito importante que você use esse critério na hora de você escolher um mecanismo. Um outro critério muito importante, obviamente, é a experiência do desenvolvedor que está do outro lado, Porque a gente já sabe que a API não é só uma questão técnica, agora ela já é utilizada para cenário de negócio. Então, se eu estou desengajando ou trazendo uma má experiência, isso impacta os objetivos de negócio da minha empresa, enfim. Como recomendações, eu tenho uma recomendação muito clara sobre esse assunto, que é a versão a macro aí dentro da URL via path, conforme vocês podem ver no exemplo aqui abaixo, e uma utilização de um header customizado para especificar a data da subversão. Por que eu recomendo esse modelo? Tá? Primeiro ponto, quando você usa a versão dentro da URL aqui via path, você está ajudando na navegabilidade e explorabilidade da sua API.
Isso quer dizer que, imagina que o seu consumidor, ele entra aqui no domínio, ele consegue listar todas as versões, ele consegue navegar dentro de todas elas e entender como se fossem realmente versões apartadas, tá? O que a gente não tem em outros modelos de versionamento, ou que a gente tem num modelo muito pior do que comparado a esse modelo aqui. Então, por exemplo, se a gente colocasse uma versão no subdomínio, a gente teria um problema, toda vez a gente teria para navegar numa versão específica, mudar na URL, e por aí vai, tá? Esse modelo, ele é o mais sucinto e mais objetivo e traz a melhor experiência possível para quem está consumindo. E aí, fazendo uma junção com o modelo de header customizado, uma subversão em si, eu especificaria via header, caso você tenha uma necessidade de ter alterações muito constantes e menores, né? Então, imagina que você mudou só uma propriedade do recurso, alguma coisa do tipo. Você não precisa subir uma V2 disso. Então, você sobe uma versão específica que você pode apontar como data ou não. Eu gosto muito da versão de você colocar por semana uma nova versão com as pequenas modificações, porque aí, se o cliente não especifica isso, você traz sempre a última versão, tá? Então, esse, para mim, é o melhor modelo disparado comparado a todos os mecanismos mostrados anteriormente. Aqui é uma empresa que utiliza esse conceito e o que ele muda apenas é o custom header dele. Então, ao invés de criar uma versão igual eu fiz lá atrás, ele cria um Stripe version, que o Stripe é o nome da empresa em si. Para quem não conhece essa empresa, é uma ótima empresa para vocês estudarem, porque é uma das empresas que tem esse conceito de Developer Experience muito forte, desde da sua fundação, né, que ela foi feita, inclusive, por 2 developers. Ela traz esse engajamento através da sua API, eles têm um Software Development Kit, então eles pensam a cada detalhe de quem vai consumir a API deles. Então, esse é um ótimo benchmark para mostrar que realmente o modelo que eu estou recomendando ele é amplamente utilizado por os players que trazem uma boa experiência e que os consumidores também falam muito bem disso, tá? É isso, finalizamos mais uma aula e nessa aula entendemos exatamente quais são as melhores práticas ao redor desse mundo de versionamento de uma API, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.